Então, vamos começar os nossos estudos de O Livro dos Médiuns. Não é isso? O que nós... Então, só para esclarecer o seguinte, nós estávamos estudando o Livro dos Médiuns no domingo, às 16 horas. Aí é um horário difícil para as pessoas lembrarem, né? Domingo e tal. Então, porque ficou faltando um dia para uma obra básica. Então, o que nós resolvemos? Fazer no sábado, um sábado, Livro dos Médiuns, no outro sábado, Céu e Inferno. Tá bom? Vai ser assim. E aí, no domingo, nós ficamos só com a reunião mesmo lá dos nossos queridos amigos maravilhosos de Belo Horizonte. Certo? Então, o que nós estamos estudando no Livro dos Médiuns? Ainda os argumentos de Allan Kardec sobre que estamos no começo mesmo do Livro dos Médiuns, do método. Né? Que método? O método que ele utilizou, certo? Para fazer as pessoas fazer convencimento às pessoas a respeito dessa tese, até então era uma tese, né? Do Allan Kardec, do mundo espiritual. E ele então diz qual foi esse método que ele usou, não é? Para esse convencimento, para esse esclarecimento. Então, ele foi nos dizendo que, com o passar do tempo, né, ele foi percebendo que algumas das pessoas que chegavam para questionar a existência ou não do mundo espiritual, para conhecer o espiritismo, né, porque tem inclusive um livro dele que se chama O que é o Espiritismo, que esse livro, O que é o Espiritismo, são palestras dele para vamos dizer assim, na academia da época, né? Em ambientes acadêmicos. O que é um ambiente acadêmico? Um ambiente onde tem pensadores, filósofos, como se fosse assim, um grande auditório, né? Fazer uma palestra pública no local público. E aí iam pessoas de várias crenças, e ele, então, é muito interessante ver a obra O que é o Espiritismo, porque ali nós vemos o poder argumentativo do Allan Kardec. E ele, então, nesse texto aqui, que ele fala desse método dele, né, nós já estamos no item 31, ele fala que muitas dessas Ô, pessoas... Márcia, desculpa aí, querida. É qual capítulo? Eu não estou achando aqui. É no início do Livro dos Médiuns. 31? É o item 31, mas ele se chama só do método, porque o Livro dos Médiuns, eu já vou falar, estou vindo aqui para ver. O capítulo 1 é a espírita. Não, é o capítulo 3º do método. Aí é o item 31, capítulo 3º, 1, 2, 3. Tá? O que acontece com o livro? Por que você está tendo dificuldade para encontrar? E eu também. Porque o Livro dos Médiuns, às vezes eu tenho a impressão... É na primeira parte ou na segunda parte? Jesus amado. É na primeira parte. Capítulo 3º. Tá, amores?
Peraí, Livro dos Médiuns. Foi até bom que isso aconteceu com você. Nossa, tô perdida. Jesus. Exatamente, já falou tudo agora. Quer ver? Ó, primeira parte, então tem a espíritos, do Sim. maravilhoso, do sobrenatural e do método, tá? Então, nós falamos do método. Só que no do método, Achei. achou, né? Para no ensino do Espiritismo proceder-se, isso? É o item 30 agora, eu estou tendo que voltar, só que eu estou aqui rodando. Mas é bom isso aí, porque aí, deixa eu achar aqui agora. Gente, esse livro, ele é para estudar. É um livro complicado, de expressões difíceis. A gente tem que ter o Aurélio do lado. E ele tem esse negócio, primeira parte, segunda parte. Nossa, Deus do céu. Peraí, agora enrolou, fui eu aqui, peraí. Não estou debatendo, nem discutindo, nem divergindo contra Allan Kardec, não. Vou falar com você uma coisa. Pensa numa genialidade, viu? Gênio, mas esse livro, eu tenho para mim que não foi ele que colocou, que ordenou, colocou em ordem, sabe? Alguém fez isso para ele. Ele está muito mal dividido, ele não está igual aos outros, Não, é porque Allan Kardec era organizadíssimo. organizadíssimo. E esse livro não está, ele tá. Aí agora eu estou no 44, estou voltando aqui, até achar o 30. Então, por exemplo, também quem editou ele, né, poderia ter colocado assim nas folhas o capítulo, como são os outros, nesse não fica. Entendeu? Só fica lá, aí se você dá uma perdidinha e tem parte primeira, parte segunda, o capítulo 1 da parte primeira, da parte segunda. Então, o livro dos médiuns, para mim, ele tem essa dificuldade. Sabe? Ô, gente, então eu tô bonita na fita, porque se pra Márcia, que conhece muito, tá com dificuldade, eu, uma reles mortal, tô bem. Amiga, sempre achei isso do livro dos médiuns. Eu acho ele difícil para você se achar nele, se encontrar nele, sabe? Não é fácil, mesmo. Entendeu? Porque depois, o que acontece? Olha, nós estamos no capítulo 3º, item 33. Só que quando ele pula para o capítulo 4, ele vai item 30, e aí vai 33, tal, ele continua nessa numeração, entendeu? Então, ele não tem, desculpa, Allan Kardec, mas eu estou achando que não foi você, eu aqui, Parça Fine, que não foi, porque assim, está diferente, não é igual. Não é conteúdo que eu estou falando da organização, da disposição do livro dos médios. Vamos dizer assim, está bagunçado? A verdade é essa. Então, vamos lá. 33. Então, ele está falando, e nessa parte do método, ele cria uma coisa interessante, que eu já falei isso para vocês, que são categorias, tipos de espíritas, né? De espíritos, não. Espíritas, né? Com A, né? Nós. Quais tipos? Ele faz muito bem de fazer isso, porque a doutrina espírita, Allan Kardec, codificou ela, vamos dizer assim, sozinho, né? Claro que teve a ajuda de muitas pessoas, mas a escolha dos assuntos, tudo passou por ele, né? Com exceção aqui do Livro dos Médiuns, que eu acho que, ou talvez aconteceu alguma coisa na hora de editar lá na editora, sabe? Sabe-se lá. E acabou ficando assim. Então, mas ele que ordenou tudo, ele é o líder, né? Depois que ele termina tudo, ele mesmo fala, num texto que está em Obras Póstumas, que então, por que ele centralizou tudo isso? Ele centralizou para que houvesse uma unidade, né? Uma unidade. Senão, todo mundo ia dar palpite, né? Ia ficar uma ameba,
cada um coisa para um lado, tá para o outro. Mas ele percebeu, aí quando ele fala para nós das sociedades espíritas, no próprio livro dos médiuns, que tem até um modelo de estatuto de sociedade espírita, que lá na França eles chamam de sociedade, né? Aqui no Brasil é associação. Mas ele então passa a dizer que é a hora de institucionalizar o espiritismo, a doutrina espírita, porque ela já estava pronta, já estava compilada, já estava toda feita, todas as obras básicas já existiam, certo? Quando você institucionaliza, o que acontece, né? Você cria, vamos dizer assim, a igreja, né? A assembleia, a igreja significa assembleia. Quando você institucionaliza, então, a religião institucionalizada, ela se degenera, sabe? Ela perde muito. Então, o que acontece? Aí ele fala dos espíritas curiosos, ele vai chamar os espíritas imperfeitos, aqueles que vinham, que queriam, quando chegavam, queriam apenas falar sobre os fenômenos mediúnicos, queriam conhecer apenas o mundo espiritual, mas para desvendar suas próprias questões, né, por curiosidade, querer saber se ia ficar rico, se ia casar, se não sei o quê, né? Ou para... Oi, Ivone, fala. Os espíritos curiosos também que chegam aguardando uma carta de um ente querido que desencarnou e precisava de notícias. Isso. Até hoje existe isso. Não, até mas hoje existe. principalmente, né? Essa nunca esteve tão atual essa divisão, essa tipificação, vamos dizer assim, né, de espíritas que Allan Kardec fez, sabe? Porque o que leva alguém ao centro espírita? É isso que vai dizer como que ele vai encarar a doutrina, como ele vai se comportar lá dentro, né? É o que o levou. E por isso que quando está institucionalizada a religião, então ela vai abraçar todos que chegam, evidentemente, mas cada um chega por uma razão, por um motivo, né? E o espiritismo, ele é uma doutrina eminentemente prática, né? Fora da caridade não há salvação. E a prática da caridade, ela é cansativa, nem todos aguentam, né? Então, enfim, então ele fala isso. Então nós temos que saber, principalmente o dirigente espírita, ele tem que ter noção, né, dessa pessoa que está chegando, que às vezes se apresenta para trabalhar na casa, dá um tempo para ela se identificar com as questões e tal, para saber se realmente existe ali vamos dizer assim, um magnetismo que vá fixá-la naquela casa, sabe? Se não existir esse magnetismo, e for uma casa séria, onde tenha estudo sério, onde tenha trabalho sério, ela não ficará muito tempo, ela não vai colar, sabe, na instituição. Mas, enfim, então existem vários tipos de espírito, e tem o espírita verdadeiro, né, que ele define, e os espíritos também, né? O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, né? Então, assim vai. E ele diz que, então, muitos querem as práticas espíritas.
Mas ele diz que o ideal é você estudar a doutrina espírita para compreender essa prática, certo? Então, é isso que nós paramos aqui no item 33, e eu vou colocar na tela. Abrir uma janelinha. A janelinha aqui. Então, o que acontece, né? Ele fala assim, por exemplo, se ela é um médium ostensivo, evidentemente que ele é um médium sensível, ele já está ali praticamente na prática mesmo, né? Mas, ele está falando aqui um pouquinho antes que é muito bom ter já a intuição da doutrina, sabe? Estudar a doutrina. Isso é muito importante, porque daí você vai compreender a prática, né? Você vai compreender os fenômenos, você vai compreender a prática da caridade, você vai estudar o que é a caridade segundo Jesus, né? Então, estudar. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. E ele, então, diz assim, ó, demais fora inexato dizer-se que os que começam pela teoria se privam do objeto das observações práticas. Pelo contrário, não só lhes não faltam os fenômenos, porque não falta mesmo, né? Em que pese, como eu tenho sempre repetido, a mediunidade foi muito reprimida nos últimos 40 anos. Hoje, o que você menos vê na casa espírita é fenômeno mediúnico. Você vai ver fenômeno mediúnico onde, gente? Na igreja evangélica. Você vai ver fenômeno mediúnico na igreja católica. Não é? Lá que você vai ver. Pode acreditar. Mas na casa espírita é tudo muito fechadinho, departamentizado, né? Mas, enfim, aqui Kardec ainda não sabia que isso ia acontecer. Então, não só lhes não faltam os fenômenos, como ainda os de que eles dispõem maior peso mesmo têm aos seus olhos do que os que pudessem vir a operar-se em sua presença. Referimos-nos aos copiosos fatos de manifestações espontâneas, de que falaremos nos capítulos seguintes. Raros serão os que delas não tenham conhecimento, quando nada por ouvir dizer, não é? Todo mundo já ouviu falar de alguma coisa. Todo mundo, na família, né? Assombração, casa mal assombrada, não sei o quê. Outros conhecem algumas consigo mesmo ocorridas, mas a que não prestaram quase nenhuma atenção. A teoria lhes vem dar a explicação. Muito importante conhecer as causas. Mas aonde que nós vamos encontrar essa teoria da base do Espiritismo, se não for nas obras básicas? Não é? Porque se ficarmos estudando obras que são que suplementam, né, supletivas ao espiritismo, né? Nós não vamos nos aprofundar em conhecimento da doutrina. Nós vamos conhecer muito da opinião de espíritos, seja qual for o espírito. Mas a doutrina espírita tem que ser estudada na obra básica. É nela que nós vamos aprender o espiritismo, não é?
Todas as outras coisas são subsídios. Os espíritos trazem, assim, olha, o livro dos espíritos fala isso, eu observei isso, eu acho que isso é um subsídio interessante, mas são subsídios. Vamos pegar André Luiz. Quem estudar o espiritismo, supor que está estudando espiritismo, lendo André Luiz, pura e simplesmente, ele não vai saber o que é o espiritismo. Porque o André Luiz, ele nos traz estudos de casos que acontecem numa determinada região da Terra, que é umbral ainda por cima. É isso que o André Luiz traz para nós. Ele nos elucida o que o André Luiz elucida? Ele nos revela. Ele nos revela a realidade do mundo espiritual inteiro? Não. Ele nos revela como foi a morte do corpo dele, o processo desencarnatório, que só no umbral ele ficou 8 anos, né? Só no umbral. Nem sabia que tinha morrido. O corpo tinha acabado, porque... E depois, quando ele vai para o nosso lar, que é uma cidade espiritual que fica no umbral ainda, né? Fica no umbral. E então, enfim, né? Não podemos, uma pessoa fala assim, me dá um livro para eu estudar o Espiritismo. A pessoa pega e dá o Nosso Lar para ela. Está errado. Você tem que dar o Livro dos Espíritos. É o Livro dos Espíritos. Mas o Livro dos Espíritos é muito difícil. Sim, mas foi o primeiro que foi codificado. E quando ele foi codificado, não tinha obra subsidiária nenhuma. Zero. Não tinha Chico Xavier, nada. Né? Tinha alguns teóricos de mediunidade, estudiosos, cientistas, que são contemporâneos do Kardec, né? Então, nós temos que ter isso em mente. O Allan Kardec, ele fala claramente o seguinte, né? Que as revelações espíritas, todas as revelações que ele coloca na obra, aquilo que é revelado, né? As revelações espíritas, porque a doutrina espírita, ela é uma doutrina que tem um caráter de revelação. Ela foi revelada. Ela não é alguma coisa que alguém inventou, criou, sabe? Como as outras religiões. Tem lá aquela pessoa que ela então, da cabeça dela, tirou uma doutrina, né? Todas as outras religiões são assim. Mas a doutrina espírita, ela é revelada. Ela tem uma revelação que ela é humana. A parte humana dela é essa formatação que Allan Kardec deu. E tem a revelação divina, que vem dos espíritos. Essas revelações, Allan Kardec submeteu-as, todas elas, todas, a um princípio, que é o princípio da universalidade dos ensinos. Então, cada revelação, ele se comunicava com mais de 1.100 espíritos. Ele recebia carta de todos esses centros, ele mandava perguntas, alguma questão que ele ficava em dúvida. E então, ele só fechava aquela questão depois que espíritos de várias localidades diferentes, por médios que não se conheciam, falavam a mesma coisa, né? Então, isso é um princípio ao qual todas as revelações devem se submeter para serem consideradas dignas de serem chamadas revelações espíritas.
Muito bem. Todas as outras revelações que não tenham a universalidade dos ensinos, elas são consideradas opiniões. Isso é o que o Allan Kardec fala. Opiniões. Né? Então, quando nós lemos os livros de Emmanuel, nós estamos diante da opinião do Emmanuel. São opiniões, a opinião do Emmanuel. O Emmanuel não criou, sempre digo isso, o emanuelismo, nem criou um espiritismo em separado. Tudo que ele escreve, ele fala que é a opinião dele, é como ele viu, é como ele enxerga. A opinião do Emmanuel, que é um espírito superior, mas é a opinião dele. Entenderam? Passou pela universalidade dos ensinos? Não. Muitas coisas que o Emmanuel falou hoje estão sendo comprovadas, mas ainda não foram todas. André Luiz, quanta coisa hoje a ciência vem falar, né? Ele tem revelações, né, sobre plantas, sobre tantas coisas, sobre magnetismo, revelações sobre glândula pineal e tal. Mas nós temos que ter esse entendimento. Evidentemente que o Emmanuel é uma alma nobríssima, e quando ele está nos orientando do ponto de vista moral, nós temos que parar para ouvir. É um espírito superior falando. Né? Mas ele não é um espírito puro, é um espírito superior. E ele é muito superior a nós, então nós vamos ouvi-lo, sim, né? Certo? Mas se nós não, mas ele também não aborda tudo. Nós vamos entender que o Emmanuel, ele tinha um objetivo quando ele fez os folhetos, que são folhetos que foram compilados em livros. Aqueles folhetos é uma técnica revolucionária de marketing. O objetivo do Emmanuel foi espalhar a doutrina espírita para todas as classes. Mas espalhar do ponto de vista de dar publicidade. Como quando você pega um folheto de supermercado e está ali algumas coisas que tem no supermercado, né? Alguns produtos, o preço, num folheto, é um marketing. Esse tipo de marketing, né, de publicidade, não existia. Não existia isso na época do Emmanuel. Não tinha supermercado que fazia isso, ninguém fazia isso. Mas, então, quando você pega um folheto desses, né, uma publicação, alguma dessas, aí você viu tudo que tem no supermercado? Evidentemente que não. Aquilo está lhe chamando a atenção para alguma promoção que tem lá, e aí você vai lá. E aí você vê tudo que tem lá. E nem vai ver tudo no mesmo dia. Né? Você fica rodando, né? E para ir vendo as coisas que tem. Então, isso que Emmanuel faz com os seus folhetos, ele chama a atenção das pessoas para algo belo, maravilhoso, mas que a pessoa tem que ir na fonte. Ela tem que ir na obra básica. Por isso, não se estuda espiritismo através de romances. No romance, você vai ver novamente histórias, casos, né? Casos, histórias, mas não vamos ver tudo. Então, a técnica de Emmanuel, ela é maravilhosa. Essa técnica dele, porque ele pega aquele folheto, né? Então, ele faz uma abordagem do tema logo no começo, chama a atenção, ele às vezes pega um trechinho do Evangelho, né? Ele chama a atenção, aí depois
você lê aquilo, você fica interessado, ele discorre aqui no meio, e no final ele conclui chamando a atenção para o começo. Ele sempre faz isso. Isso aí, teve um escritor francês que ele escreveu um livro chamado Legibilidade, na década de 1970. Ele se chamava Richaudot. Richaudot, ele é francês. E ele escreveu esse livro falando dessa técnica de legibilidade, uma técnica de marketing, uma técnica de publicidade. Só que Emmanuel já fazia isso em 1930. Entenderam? E ele queria divulgar o espiritismo, mas na sua inteireza. E aí, os espíritas, muitos, ficam só ali, no folheto. Tanto que esses folhetos, quem é mais antigo na doutrina, ainda não tinha internet, vai lembrar que tinha o GN, né, Grupo de Estudos, não sei o que, mensageiros, eles eram mensageiros, o M era de mensageiro. Grupo de Estudos Espíritas Mensageiros, GN. Eles eram mensageiros porque eles divulgavam os folhetos, tanto do Emmanuel quanto do André Luiz. Então, era aquelas, até hoje tem aquelas mensagens pequenas, lembra? Você lê ali, pega, né, lê rápido. E, então, essas mensagens, elas eram usadas para o início das palestras, antes da prece, fazer uma preparação de ambiente. Mas o estudo sempre foi da obra básica. Sempre foi nos centros espíritas mais raiz, estuda-se a obra básica, inclusive na própria obra mesmo, igual nós estamos fazendo aqui. Né? Entenderam? Então, porque senão nós vamos ficar numa psicologia. O Emmanuel, ele trabalha um ramo da psicologia. A nossa relação com o próximo, é isso que ele trabalha. Eu e o próximo. Eu e a minha família. Entenderam? É isso que ele trabalha. Eu e o outro. Eu e o meu irmão. O André Luiz trabalha eu e a sociedade. O André Luiz trabalha comportamentos. Né? O Emmanuel trabalha a relação. E a dona Joana de Ângeles, ela trabalha a psicologia profunda, eu comigo mesmo. Mas vejam, são vórtices. Né? São vórtices. O espiritismo mesmo, nós só vamos conhecer estudando as obras. E eu falo isso com muita dor no meu coração, sabia? Os dois sentidos, porque meu coração dói, mesmo, de verdade, todo dia. E essa dor, porque o que eu vejo? Eu vejo estudos muito superficiais nos centros espíritas, sabe? Muito mesmo. Só de relações ali. E as pessoas ficam andando em círculos. Porque as relações, elas decorrem elas estão muito mergulhadas nas nossas sensações. Então nós vamos ficar falando sempre de nós mesmos aqui, aquela coisa, não é? Não tem, às vezes, aquela mulher que tem um problema com o marido e ela sempre vem falar e ela volta naquele assunto, ela nunca sai daquele assunto, né? Então, o estudo sério, né, do espiritismo. Então, ele até propõe criar grupos de estudos sistemáticos. Sistemático é um sistema, né, com dia, com hora, com dia, com hora. Né? Então, ele fala isso, que é muito importante essa questão da teoria. Mas não significa que a pessoa não vai praticar mediunidade. Muitas pessoas leem isso aqui e foram entender que você tem que fazer um curso de médium de 5.000 anos para depois praticar. Não é isso que ele está falando. A teoria lhes vem dar a explicação, claro, né? E afirmamos que esses fatos têm grande peso quando se apoiam em testemunhos irrecusáveis, porque não se pode supô-los devidos a arranjos nem a conveniência. Então, muitas pessoas testemunham
fatos. E porque aqui, veja, que quando ele está escrevendo o Livro dos Médios, ele ainda está trazendo argumentos de, e aqui no método, argumentos de convencimento. Uma pessoa chega, não conhece espiritismo, então o que nós vamos conversar com ela? Nós vamos conversar, primeiro, nós vamos conhecer, que a gente chama, gente, o estado da arte da pessoa. O que é o estado da arte? É uma coisa que vocês vão ouvir muito. Vai estudar um assunto, né, vai ler sobre algum assunto, vai fazer alguma pesquisa, você tem que saber qual é o estado da arte. O que é o estado da arte? É saber sobre um assunto, tudo que já se falou sobre aquilo. Hoje está maravilhoso fazer isso, porque hoje você tem o Google, tu joga no Google, vem um monte, né, de coisa. Claro, e ficou até meio ruim, porque nós temos que saber também filtrar isso. Mas o estado da arte da pessoa é o que ela entende de espiritismo, o que está na cabeça dela. Por isso, assim que ela chega, é importante o acolhimento, é importante conversar com ela, saber o que ela deseja, o que a trouxe ali. Se foi esclarecimento, se foi consolo. Se foi esclarecimento, que ótimo. Ela veio para conhecer, né? Se foi o consolo, ela veio porque está sofrendo. E nós temos que saber. E se foi curiosidade, né? Se foi curiosidade, o que foi, né? Então, normalmente é um desses três que a pessoa vem, né? Vem, o que se chama, veio pelo amor, porque ela quer conhecer. Aí eu ouvi falar, eu li um folhetozinho, chegou uma mensagem no meu celular, né? Que agora as mensagens, elas vão assim, né? Pro WhatsApp e tal. E o ruim disso também é que não tem controle sobre as mensagens, né? Tem muita mensagem que fala Chico Xavier, mas não foi Chico. Mas enfim, a pessoa... Então aí eu me interessei, né? Me interessei e vim. Aí se ela se interessou porque ela viu uma mensagem, ela chega no centro espírita, ela continua vendo mensagem? Né? De um espírito, certo? Ela não vai conhecer espiritismo. As pessoas acham cansativo, por exemplo, estudar o evangelho. Começa a ler o texto, aí lê só um pedaço, não lê tudo, né? Porque sabe-se lá por quê, né? Então, nós temos que saber quem é essa pessoa, mas principalmente quem somos nós. Principalmente isso. O que eu quero com essa experiência nessa religião? O que é o meu propósito aqui? São questões que nós temos que fazer todos os dias para nós, né? O que me trouxe até a essa doutrina? É o desejo de ser uma pessoa melhor, né? De conhecer a realidade do mundo espiritual. Mas, às vezes, esse desejo de conhecer a realidade do mundo espiritual, ela vai trazer consigo, porque o Espiritismo ele tem o bônus e tem um ônus, né? O que é o bônus? É conhecer tudo isso que o Kardec fala, nessa teoria, como que se dá o fenômeno. E nessa época aqui do Allan Kardec, eram muitos os fenômenos de efeitos físicos, materiais mesmo, né? Então, receber uma carta de um ente querido, a pessoa está doente, ela quer cura do corpo. Só que depois que ela obteve isso, ela fica sem ânimo para seguir no ônus, que é a disciplina que o Espiritismo nos coloca como dever. Há que haver uma disciplina. Disciplina, né? Ali.
Então, muitos vêm de outras religiões e trazem consigo as suas crenças, chegam na casa espírita, não tem estudo da doutrina, como deveria, e logo eles estão trazendo para a casa espírita as práticas, até morais, de outras religiões, da religião de onde ele veio. Certo? Começa a fazer concessões que são aceitas na Igreja Católica, que é aceita não sei aonde, né? Então, mas por que isso, né? Porque o objetivo da pessoa foi alcançado. Ela se curou, ela recebeu a carta do filho. Aí a prática da caridade, ela é exaustiva, ela exaure a pessoa, ela é cansativa. Sabe? Não adianta romantizar. Não é romântico, cansa. As pessoas abandonam. E alguns abandonam para ficar em grupos de estudo, né? Enfim, isso é bastante profundo, mas nós temos que enfrentar essas questões, porque Allan Kardec deixou isso muito claro logo no começo, né? Então, ele diz assim, ó, mesmo que não houvesse os fenômenos provocados, nem por isso deixaria de haver os espontâneos. Então, ele está falando assim, que às vezes, na casa espírita, pode não ter, às vezes, médiuns que em condições de realizar fenômenos. Evidente que ele está falando daqueles fenômenos de efeitos muito visuais, né? Mesa girante, escrita direta, voz, né, falante, que os espíritos, voz direta, que chama também, escrita direta, voz direta, essas coisas que eram muito comuns, né? Então, mas precisa do quê? Do médium, é isso que ele vai explicando para nós, precisa do médium para isso, precisa de ter no ambiente, precisa de ter ectoplasma, precisa de ter fluidos magnéticos para que aquilo aconteça, né? Às vezes não tem médium, tem poucas pessoas, então vamos estudar mesmo. Mas aí pode acontecer um fenômeno espontâneo. Olha o que ele fala do fenômeno espontâneo. A pessoa está na reunião, às vezes, de estudo, aí ela, de repente, incorpora um espírito. Temos que estar preparados para isso. Preparados, né? Nem por isso deixaria de haver os espontâneos, já seria muito que ao Espiritismo coubesse apenas lhes oferecer uma solução racional. Assim, os que leem previamente reportam suas recordações a esses fatos que se lhes apresentam como uma confirmação da teoria. Então, você está estudando ali a teoria espírita, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o evangelho, e você vai, então, se não, realmente, né? Não, isso aí, o meu avô falava já, né? Quando fala das curas, né, espíritas, eu, por exemplo, meu avô, ele era um médium de cura, e ele curava animais até, sabe? Por quê? Porque vivia na roça, não tem médico, não tem nada. Então, a espiritualidade, ela vem e ela capacita aquela pessoa que tem uma mediunidade ali para poder fazer os atendimentos, né? Então, aí, quando você vai estudar sobre isso, você vai lembrar do seu avô, você vai lembrar do que a sua avó falava, você vai lembrar das coisas que aconteceram na sua casa, os espíritos que você via quando era criança, certo? Mas, para isso, você tem que estar ali estudando, porque Allan Kardec, ele faz tem uma técnica, né, que chama-se a maiêutica socrática, né? Ele usa a mesma técnica de Sócrates, que é pergunta e resposta, e ele vai nos levando a um raciocínio filosófico, né? Então, e não tem como você resumir,
Não dá, é impossível resumir Allan Kardec, porque ele é o rei da síntese. Ele é o rei da síntese. E os espíritos nobres também são reis da síntese, então nós não podemos resumir, né? Então, 34. Singularmente se equivocaria quanto à nossa maneira de ver quem supusesse que aconselhamos se desprezem os fatos. Não, ele não está falando para desprezar a mediunidade, não é isso. Pelos fatos foi que chegamos à teoria, justamente. É certo que para isso tivemos de nos consagrar a assíduo trabalho durante muitos anos e de fazer milhares de observações. Ou seja, Allan Kardec já fez isso para nós. O que nós temos que fazer agora, gente? Ele já fez. Nós temos que ir lá estudar. Eu vi um professor de um cursinho. Existe um teorema que se chama Teorema de Pitágoras. O que é o teorema? Então, tem um triângulo, né? Retângulo. Triângulo retângulo é um triângulo que ele tem dois ângulos, assim, que estão em 90 graus, certo? E aí ele tem... Aí ele fecha assim, né? Então, ele é isso, isso e isso. Então, essa linha chama cateto, essa linha chama cateto, e essa linha diagonal se chama hipotenusa, triângulo retângulo. E então ele tem um teorema lá que explica como que você vai achar o tamanho da hipotenusa, que é essa linha, certo? E ele dá uma fórmula, como que você vai achar aquele tamanho ali. E isso é muito importante, porque serve para tudo que você imaginar na sua vida. Aí o professor do cursinho falou, gente... E aí ele usava uns termos que eu não vou usar aqui. Vocês são muito isso, muito aquilo. O Pitágoras, ele teve que observar as formas da natureza e nas formas da natureza descobrir o teorema. Descobrir como que você encontra a hipotenusa num triângulo retângulo. Ele já fez o quê? Ele já fez a observação. E você, aluno, você só tem que aplicar a fórmula, e nem isso você consegue. Aí ele, sabe, chamando. É isso que o Kardec está falando para nós. Gente, eu já tive que fazer um trabalho assíduo durante muitos anos, e eu sou quem? Eu sou Allan Kardec. Quando eu fui estudar, observar esses fatos, Allan Kardec, ele está falando, é isso que ele está falando nas entrelinhas aqui. Eu já tinha passado por Pestalozzi, que foi meu professor quando eu era criança, quando eu fiquei adolescente. Eu me tornei professora, escrevi dezenas de livros. E eu me aposentei como um pedagogo, como naturalista, como matemático, como alguém que fala inúmeras línguas. Então, essa pessoa aqui, fiz anos de observação, né? Um trabalho exaustivo de muitos anos. E a única coisa que eu quero agora é que vocês leiam e comecem a encaixar esses ensinamentos nas suas histórias, que vocês comecem a procurar, quando lerem o texto do Evangelho, encontrar qual é a consequência moral daquele texto. Quando vocês lerem sobre a vida depois da morte, no Livro dos Espíritos, vocês encontrarem a consequência moral de saber que a morte não existe, a morte é do espírito, né? Existe só a morte do corpo. As consequências morais que levam à religiosidade, é isso que ele está falando. Mas se nós não estudarmos as observações de Allan Kardec, as revelações que ele consagrou como válidas por terem passado pela
pelo crivo, né? Pelo princípio da universalidade dos espíritos. Todos os espíritos falam a mesma coisa a respeito disso. Se nós não formos na fonte, nós não vamos compreender o fenômeno mediúnico. Vamos continuar falando de casos, como nós vemos muito até hoje. Então, mas, pois que os fatos nos serviram e servem todos os dias, seríamos inconsequentes conosco mesmos se lhes contestássemos a importância, sobretudo quando compomos um livro para torná-los conhecidos de todos. Que livro que ele está falando? Ele está falando do livro dos Espíritos. Ele não está falando do livro dos médiuns ainda. Dizemos apenas que, sem o raciocínio, eles não bastam para determinar a convicção. Então, nós precisamos ir na fonte, nós precisamos ler, nós precisamos raciocinar. Que uma explicação prévia, pondo termo às prevenções e mostrando que os fatos em nada são contrários à razão, dispõe o indivíduo a aceitá-los. Ou seja, ele está nos dando o que nós precisamos fazer para sermos aqueles que vamos falar em nome de quê? Em nome do Espiritismo. Porque nós estaremos falando para leigos. O trabalhador espírita vai estar falando sobre o Espiritismo. Para uma pessoa que não sabe, não conhece. Ele vem perguntar sobre um fato mediúnico. Que aconteceu com ele, que aconteceu com o pai dele, que está acontecendo na casa dele. Mas se esse trabalhador espírita não estudou na obra básica, no livro dos Espíritos, principalmente, porque todos os outros são desdobramentos. Nós temos visto isso. Tudo que nós falamos aqui, nós vamos encontrar no livro dos Espíritos. Né? Então, se esse trabalhador não estudou, como que ele vai orientar a pessoa? Então, ele está chamando a atenção para que o espírita verdadeiro, o espírita sério, que ele então estude, para ele poder ter argumentos. Ele não precisa ele ficar fazendo pesquisas, já que Allan Kardec já fez. Tá bom? Então, é isso que Allan Kardec nos está dizendo. Que ele nos está dizendo, e nós vamos parando por aqui. Lembrando que quanto mais nós estudamos, mais sabemos que precisamos estudar, né? Mas, pelo menos, nós podemos, às vezes, não saber responder uma questão que alguém nos traga, mas nós falamos, não, peraí, isso aí nós vamos encontrar juntos no Livro dos Espíritos, vamos ver se tem essa resposta. Vamos procurar no índice, vamos ver onde nós achamos, certo? Então, é isso, meus amores.